Olá, meu nome é Luan Viana e eu vou falar um pouco sobre o uso de técnicas voltamétricas para análise de solos e águas de Susana Hatt, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. A voltametria é uma técnica que estuda a relação entre o potencial e a corrente durante o processo de eletrólise de uma espécie química de interesse. Os primeiros estudos sobre potencial versus corrente na identificação e quantificação de espécies químicas foram feitas por um químico tchecoslovaco chamado Jaroslav Reykjavik em 1922 e ele foi o inventor do primeiro polarógrafo. Nessa imagem, vocês veem um polarograma característico obtido na determinação de talho 1, cádmio 2, zinco 2 e manganês 2, produzido pelo polarográfico construído por Irikovsky. Em condições experimentais bem definidas, substâncias eletroativas possuem potencial característico, na qual ocorre uma transferência de carga analito-superfície do eletrodo, gerando uma corrente elétrica proporcional à concentração desse analito em solução. Além de conferir informações qualitativas, essa técnica também pode nos dar informações quantitativas a respeito da difusão contínua em função da concentração desse analito e pode ser obtida pela equação de Ilkov. Graças a todo esse estudo, em 1956, Ilkov foi condecorado com o Prêmio Nobel de Química. A polarografia clássica, ou de corrente contínua, envolve a aplicação de um potencial linearmente contínuo em função do tempo entre o seu eletrodo de trabalho e seu eletrodo de referência. A transferência de elétrons que ocorre entre esses eletrodos devido à diferença de potencial é medida em função da quantidade de potencial aplicada nesse sistema. Nesta figura, você pode observar o registro da curva corrente versus potencial de uma solução contendo cádmio 2 em uma solução de ácido clorídrico, que nesse caso é o eletrólito de suporte. A curva A decorrente do eletrólito de suporte e a curva B após a adição do cádmio 2. Note que, quando o potencial for maior que zero, verifica-se uma corrente anódica decorrente da oxidação do mercúrio do eletrodo de trabalho. Quando o potencial estiver entre 0 e menos meio volt, nessa região contrasta-se uma pequena corrente, denominada corrente residual, que é a somatória de duas outras. Quando o potencial é menos 0,6 volts, há um aumento brusco da corrente em função da redução da espécie eletroativa na superfície do eletrodo. E quando o potencial estiver entre menos 0,7 volts e menos 1,2 volts, a corrente é independente do potencial aplicado, chamada corrente limite. E nesse intervalo de potencial, a espécie eletroativa é reduzida tão rapidamente como essa pode difundir do seio da solução até o suporte do eletrodo. Quando o potencial é maior que menos 1,2 volts, a corrente aumenta em função do potencial devido à redução do solvente do eletrólito de suporte. O potencial no qual a corrente equivale à metade do valor da corrente de difusão é conhecido como potencial de meia onda, e é uma característica da espécie eletroativa, assim como do eletrólito de suporte. É importante ressaltar que as espécies vão ser reduzidas ou oxidadas podem atingir o eletrodo por difusão, convecção ou migração. As desvantagens da polarografia clássica, no contexto de análises quantitativas, são devido ao seu pequeno limite de detecção, na faixa de 10 a menos 4 mol por litro. Até então, na polarografia clássica, o potencial era aplicado em toda a célula, e não apenas na interface soluto-eletrodo. Por esse motivo, a técnica acaba sendo limitada a soluções aquosas e de baixa resistência. A partir da década de 60, todas as dificuldades com a polarografia clássica foram superadas graças ao desenvolvimento de capacitores
de baixo custo que permitiam a minimização da corrente capacitiva. Entre as técnicas polarográficas consideradas modernas, nós podemos destacar a polarografia de corrente contínua, de pulso normal, de pulso diferencial e de onda quadrada. E entre essas técnicas, a polarografia de pulso diferencial tem sido a mais usada em análises quantitativas de substâncias orgânicas e inorgânicas para análises ambientais. Uma vantagem do polarograma de pico é que máximos individuais podem ser observados para substâncias que possuem um potencial de meia onda diferenciados por valores pequenos, como por exemplo 40 ou 50 mV, ao contrário da polarografia clássica e de pulso normal, que a diferença de potencial deveria ser na casa dos 200 mV. Atualmente, uma das técnicas voltamétricas de pulso mais sensíveis e rápidas é a voltametria de onda quadrada. Ela apresenta vantagens frente às outras técnicas voltamétricas no que concerne a sensibilidade e velocidade de varredura, além de permitir a obtenção de informações a respeito do mecanismo eletroquímico. Uma técnica muito usada em análises ambientais é a voltametria de rede-solução, devido à demanda cada vez maior para análises quantitativas de substâncias traço em amostras complexas. A voltametria de rede-solução compete diretamente com outras técnicas, por exemplo, a espectrometria de absorção. Porém, contrapondo essas outras técnicas mais modernas e instrumentais, a voltametria de rede-solução é muito mais fácil, barato e mais prática para análise in situ. Espectrometria de absorção atômica possui um alto custo de instrumentação, a extensiva preparação de amostras e também uma seletividade limitada, assim ficando abaixo da voltametria de rede-solução. Na voltametria de rede-solução, uma técnica eletroquímica de pré-concentração é usada anterior à varredura de potencial, que consiste na eletrodeposição a potencial constante da espécie de interesse no eletrodo sob agitação constante. Após a eletrodeposição, essa solução é deixada em repouso, que é chamado de repouso de equilíbrio, que consiste na redissolução eletrolítica. Os eletrodos mais populares são o de HMDE, o eletrodo de filme de mercúrio, suportado em ouro, platina e eletrodos de carbono, incluindo pasta de carbono e carbono vítreo. A faixa de potencial em que esses eletrodos podem ser usados em solução aquosa, ou seja, o domínio de eletroatividade, depende tanto do material do eletrodo como da composição do eletrólito suporte. Os eletrodos de mercúrio oferecem a vantagem na análise de determinados íons metálicos de que o produto da deposição, ou seja, o metal reduzido, se dissolve no mercúrio para formar uma amálgama. O potencial a ser aplicado no processo de deposição permite que a técnica possua uma seletividade na análise de uma solução que possua vários tipos de íons metálicos. Dessa forma, apenas um íon metálico ou um grupo de íons metálicos vai ser depositado. Isso evita que metais não desejados sejam depositados e venham a interferir no processo de redissolução. É importante mencionar que o gás oxigênio dissolvido no eletrólito de suporte pode vir a interferir na determinação de espécies eletroativas. Para tanto, é importante a remoção desse oxigênio por gás de arraste inerte, como por exemplo o nitrogênio. Na figura A, você consegue observar o sinal de excitação para a determinação de cádmio 2 e cobre 2 por voltametria de redissolução. E na figura B, você pode observar o voltamograma obtido para a redissolução dos elementos previamente depositados na superfície do eletrodo. A sensibilidade da voltametria de redissolução depende da combinação da etapa de pré-concentração, obtida pela deposição, e da etapa de voltametria de redissolução. Enquanto que na voltametria de redissolução, o analito é acumulado na superfície do eletrodo por um processo de eletrólise, na voltametria de redissolução,
adsortiva, o analito que está presente na solução é ligado a um agente complexante que será acumulado no eletrodo por um processo não eletrolítico. E a maior vantagem desse processo adsortivo é sua alta seletividade. O processo adsortivo é espontâneo e a quantidade de analito acumulada na superfície do eletrodo depende do material do eletrodo, do solvente, do pH, do potencial, do transporte de massa, da força iônica e do tempo. A principal vantagem da técnica adsortiva é a alta sensibilidade, sendo especialmente adequada para a determinação daqueles metais que não são eletroativos no eletrodo de mercúrio, como por exemplo o paládio, o titânio, cobalto, níquel, platina, ferro, cromo, entre outros. Através da reação química destes elementos com um agente complexante específico, gera-se a espécie a ser adissolvida na superfície do eletrodo. Para medidas voltamétricas, pode também ser empregada celas em fluxo. Na figura A, você vê uma imagem esquemática de como funciona uma cela voltamétrica em fluxo. E na figura B, você vê um voltamograma para a determinação simultânea de urânio, vanádio, antimônio e molibdênio, empregando a cela em fluxo com essa técnica adsortiva. As técnicas voltamétricas possuem grande aplicação em amostras ambientais, como águas naturais, neve, solo ou sedimento, e tanto para a determinação de compostos inorgânicos a nível traço, quanto para a especiação desses elementos. Porém, as técnicas voltamétricas possuem uma grande interferência por compostos orgânicos, e quando for feito algum tipo de análise ambiental que possua matéria orgânica no meio, essa matéria orgânica deve ser ou separada ou destruída. Uma grande vantagem da voltametria são as análises in situ, como por exemplo a análise de metais em alto mar, quando uma amostra do oceano já é analisada no mesmo lugar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a voltametria, principalmente sobre a voltametria de rede-solução e como ela pode ser muito usada na análise de amostras ambientais. Muito bem, então. Muito obrigado.